Força para a jornada. Quando você está sentado concentrado, você tem que se manter vigilante para ver se a mente está estabelecida em todos os fatores componentes da meditação. A sua prática de concentração tem que estar composta de 3 fatores para que possa ser considerada correta de acordo com os princípios de meditação que fazem surgir o resultado completo que todos nós queremos. Os fatores componentes da meditação são: primeiro, o objeto correto; segundo, intenção correta; terceiro, qualidade correta. Objeto correto. Isso se refere ao objeto com o qual a mente se ocupa, ou, em outras palavras, a respiração. Nós temos que focar nossa atenção na respiração e não permitir que ela vagueie em outras direções. A isso se chama o Tana, ou fundamento do nosso Kamatana. Segundo, intenção correta. Uma vez que focamos nossa atenção na inspiração e na expiração, temos que manter nossa atenção plena fixada exclusivamente na respiração, pensando Bud com a inspiração e Do com a expiração. Devemos fazer isso até que a mente esteja quieta e acomodada. Então poderemos abandonar a palavra de meditação. Uma vez que a mente esteja quieta e não fique vagando para outros lugares, a atenção plena ficará colada à respiração sem escapar ou ficar distraída. Essa é a intenção, o Kama do nosso Kamatana. E terceiro, a qualidade correta. Isso se refere à habilidade com a qual podemos melhorar e ajustar a respiração de tal forma que ela se torne confortável. Por exemplo, se a respiração curta é desconfortável, modifique-a para que ela seja um pouco mais longa. Se a respiração longa é desconfortável, modifique-a para que ela seja um pouco mais curta. Observe a respiração longa, respiração curta, respiração rápida, devagar, e então mantenha a respiração da forma que for mais confortável. Se surgir algum problema ou desconforto, faça mais ajustes. Porém, não retenha a respiração e não tente segurá-la. Deixe que o corpo inspire e expire com uma sensação de relaxamento. Então você sentirá a respiração relaxada, ágil e espaçosa. Ela não ficará reprimida em nenhum ponto. Não será sentida pesada ou confinada. Quando esse for o caso, uma sensação de satisfação e alívio, uma fresca sensação de tranquilidade irá surgir na mente. Quanto ao corpo, ele se sentirá tranquilo também. Essa é a essência daquilo que é bom, a habilidade que todos desejamos. Quando treinamos a mente a permanecer firme nesses 3 fatores da meditação, ela se tornará adestrada e obediente. E não mais será teimosa, porque uma vez que a nossa mente fique hábil e inteligente, ela ganhará a noção do que é bom para nós e o que não é, quais são os assuntos de outras pessoas, quais são os nossos assuntos. Quando isso acontece, não haverá confusão. É igual a um boi treinado. Podemos colocá-lo para fazer um bom trabalho e não temos que desperdiçar muita corda para mantê-lo amarrado. Dessa forma, podemos ficar tranquilos. Mesmo se o deixarmos vagar por conta própria, ele não irá se perder. Quando ele se afasta, ele irá regressar para o curral por conta própria, pois ele sabe qual curral pertence ao seu dono, qual curral pertence a outras pessoas, qual pessoa é o seu dono e quais não são, qual é o tipo de pasto que ele pode comer, quais plantas são arroz que ele não deve comer. Dessa forma, ele não irá invadir as terras de outras pessoas, pisoteando a colheita e comendo o arroz, o que resultaria em todo tipo de controvérsias e sentimentos ruins. Dessa forma, podemos viver em paz. Ocorre o mesmo com a mente.
Uma vez treinada, ela se tornará adestrada. Ela não irá vagar em busca de pensamentos externos e preocupações. Normalmente, a mente não gosta de ficar com o corpo no presente. Às vezes ela flui pelos olhos, às vezes pelos ouvidos, pelo nariz, língua, corpo. Dessa forma, ela se divide em 5 correntes diferentes, tal como um rio que se divide em 5 canais, ao invés de permanecer em um só. A força da correnteza fica enfraquecida, e além de escapar pelas portas dos sentidos em busca de visões, sons, aromas, sabores, a mente também flui em busca de pensamentos do passado, pensamentos do futuro, sem nunca estar firme no presente. Essa é a razão porque ela não sabe o que é a paz, porque não tem nenhum tempo para descansar. Como resultado, a sua força começa a fraquejar, e quando a força da mente enfraquece, também o corpo enfraquece. Quando esse é o caso, não conseguimos terminar nenhum dos nossos projetos, quer seja no nível mundano ou do Dhamma. Quando isso ocorre, somos como uma pessoa enferma que é um fardo para os seus médicos e enfermeiras. Os médicos têm que fazer visitas para checar os sintomas. As enfermeiras têm que alimentá-la, dar-lhes remédio, levantá-las, levá-la ao banheiro. Quando ela tenta sentar, necessita de alguém para apoiá-la. As pessoas que cuidam dela ficam sem dormir, tanto de dia como de noite, e nunca podem deixá-la só. Quanto às pessoas responsáveis financeiramente, elas têm que tentar encontrar o dinheiro para poder pagar as contas médicas. Toda a família está angustiada e preocupada, e a própria pessoa doente não encontra consolo. Ela não pode ir a lugar nenhum, não pode fazer nada, não pode comer alimentos sólidos, não pode dormir. Tudo se converte em um problema. Da mesma forma, quando as nossas mentes não estão calmas e tranquilas, e ao invés disso ficam correndo atrás de conceitos e preocupações, somos como pessoas enfermas. Não temos a força para concluir o nosso trabalho. Isso ocorre porque a mente destreinada fica vagando como quer e é muito teimosa. Você não consegue lhe dizer que faça algo. Se você lhe diz para deitar, ela senta. Se você lhe disser para sentar, ela levanta e caminha. Se você lhe disser para caminhar, ela começa a correr. Se você lhe disser para correr, ela irá parar. Na verdade, você não consegue controlá-la. Sendo assim, todo tipo de qualidades inábeis, ignorância, contaminações, cobiça, raiva, delusão, os 5 obstáculos, irão se estabelecer na mente, submetendo-a e tomando o controle da mesma forma como as pessoas que são tomadas por espíritos. Por conseguinte, nos metemos em todo tipo de confusão e tumulto, tudo porque a mente não tem a força que necessita para resistir à ignorância e expulsá-la do coração. O Buda viu que é assim como as coisas são para a maioria das pessoas, resultando no seu sofrimento. E por isso ele nos ensinou a reunir a força do corpo e a força da mente que necessitamos para combater essas várias formas de sofrimento. Em outras palavras, ele nos ensinou a praticar a concentração e dessa forma fazer com que a força da nossa mente seja firme e sólida. Praticar a concentração significa treinar a mente para que ela fique calma e tranquila. Quando a mente fica calma e tranquila por períodos de tempo cada vez mais longos, ela se tornará límpida. Quando ela fica límpida, a luz da sabedoria surgirá dentro dela. Essa sabedoria é a força que capacitará a mente a enfrentar todo tipo de assuntos, tanto bons como ruins, pois ela terá inteligência que a capacitará a enfrentar sabiamente todas as preocupações que vêm através dos olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e intelecto. Ela será capaz de identificar percepções do passado, presente e do futuro. Ela estará familiarizada com os elementos, agregados, faculdades dos sentidos, sabendo o que é bom, o que não é,
o que vale a pena ser pensado e o que não vale, o que não é verdadeiro e o que é verdadeiro. Quando ela souber isso, se tornará desencantada, desapegada, e irá soltar todos os pensamentos e conceitos. Irá soltar os seus apegos ao corpo, soltar dos seus apegos a coisas externas. Tudo que surge do processo de fabricação e que não possui uma essência permanente, apenas surge e depois desaparece. Quando a mente conseguir se soltar de todos os pensamentos e preocupações, ela se tornará leve e ágil, tal como uma pessoa que tirou dos ombros e das mãos as cargas pesadas que vinha trazendo. Ela pode caminhar, correr e saltar com agilidade. Ela pode sentar ou deitar com facilidade. Qualquer lugar que ela vá se sentirá confortável. Quando a mente experimenta uma sensação de conforto, ela fica feliz e plena. Ela não se sente faminta. Quando ela está feliz e plena, ela pode descansar. Uma vez descansada, ela terá força. Qualquer tarefa que ela tome para si, no nível mundano ou do Dhamma, será bem-sucedida. Se a mente, porém, está desprovida da sensação de satisfação, de qualquer forma ela estará faminta. Quando ela está faminta, ela está de mau humor, irritável, preocupada. Quando esse é o caso, é igual a uma pessoa enferma que não tem forças para completar com tranquilidade nenhuma tarefa. Quanto às pessoas que praticaram a concentração até o ponto em que suas mentes estão calmas e tranquilas, elas não estão mais famintas, pois elas têm uma sensação de saciedade. Isso lhes dá 5 tipos de força: convicção, energia, atenção plena, concentração e sabedoria, que lhes permitirão avançar para níveis ainda mais elevados de bondade. Ela terá muita bondade no coração. Quando a mente está quieta, ela desenvolve serenidade mental. Quando o corpo está quieto, ele também desenvolve serenidade física. Os vários elementos dentro dele estarão tranquilos e harmoniosos, e não estarão em disputa uns com os outros. Todo o corpo, então, é banhado na pureza que flui através das correntes da mente, através dos elementos terra, água, fogo e ar, cuidando deles e protegendo-os. Quando as coisas são cuidadas e protegidas, elas não se acabam. Dessa forma, os elementos do corpo atingem um estado de harmonia, dando-lhes a força que necessitam para resistir às sensações de dor e cansaço. Quanto à mente, ela desenvolverá força cada vez maior, permitindo que resista a todo tipo de tormentos mentais. Ela ficará cada vez mais poderosa, tal como a pólvora que é utilizada para fazer foguetes e fogos de artifício. Quando é acesa, ela explode e sobe até o céu. Quando praticamos a concentração, é como se estivéssemos reunindo provisões para uma viagem. As provisões, nesse caso, são as qualidades hábeis que desenvolvemos na mente, qualidades benéficas. Quanto mais provisões tenhamos, mais confortavelmente poderemos viajar e percorrer uma distância maior. Poderemos ir para o mundo humano, o mundo dos devas, o mundo dos deuses, ou todo o caminho até Nibbana. Quando temos muitas provisões, nossa jornada é fácil, pois podemos nos dar ao luxo de ir de carro ou por barco. Podemos ficar em lugares confortáveis e ter comida em abundância para comer. A viagem não irá nos cansar e poderemos ir longe e rápido. Quanto às pessoas com poucas provisões, com poucas qualidades positivas na mente, elas não podem pagar pela passagem. Dessa forma, elas têm que seguir descalças, caminhando sobre o cascalho e pisando sobre os espinhos, expostas ao sol e à chuva. Essas são as pessoas que não praticam meditação e estão sempre com a mente confusas, fracas. Elas não conseguem ficar em lugares confortáveis, lhes falta comida. O seu progresso é cansativo e lento. Quando elas chegam ao seu destino, elas estão prontas a desistir, pois estão sem forças.
Porém, quer viajemos rápido ou devagar, todos estamos indo na mesma direção. Por exemplo, suponha que todos estamos indo para Bangkok. Aqueles que vão a pé chegarão lá em 3 meses, aqueles que vão de carro em 3 dias, enquanto que aqueles que vão de avião chegarão em 1 instante. Por esta razão, você não deveria ficar desencorajado nos seus esforços de fazer o que é bom. Desenvolva o tanto de força quanto puder, de forma que tenha as provisões e veículos que necessitar para acelerar o seu caminho para o objetivo. Uma vez que tenha chegado, você experimentará nada além de felicidade e tranquilidade. Quando você pratica o Dhamma, mesmo que não alcance os caminhos supramundanos e os seus frutos ou Nibbana nesta vida, no mínimo você estará desenvolvendo as condições que irão auxiliá-los muito no futuro. Quando meditamos, é como se estivéssemos dirigindo um carro em uma viagem. Se você tiver a noção de como ajustar e melhorar a sua respiração, é o mesmo que estar dirigindo em uma estrada plana e pavimentada. O carro não irá encontrar quaisquer obstáculos e mesmo uma viagem longa parecerá curta. Quanto às pessoas que não são centradas na concentração, cujas mentes estão escorregando e deslizando, sem noção de como melhorar a sua respiração, elas estão dirigindo seus carros em uma estrada com lombadas, sem pavimentação, cheia de buracos. Em alguns lugares as pontes caíram, em outros a estrada foi arrastada pela enxurrada. O que isso significa é que a sua atenção plena tem deslizes e ela permite que a sua mente caia dentro de pensamentos do passado e futuro. Ela não fica no seu lugar no presente. Se ela não sabe como consertar a estrada, continuará a enfrentar perigos e obstáculos. O seu carro continuará atolado. Às vezes ela perde semanas e meses presas em um lugar e a sua viagem curta se transforma em uma viagem muito longa. Às vezes ela retorna ao ponto inicial e recomeça tudo outra vez, indo e voltando dessa forma, andando em círculos. Ela nunca será capaz de atingir o objetivo. Dessa forma, eu peço que vocês se lembrem dessa palestra do Dhamma e a tomem com seriedade. Tentem utilizá-la fazendo ajuste na sua mente e vendo o que acontece. Se você treinar a mente corretamente, de acordo com os 3 fatores de meditação que mencionei, é bem capaz que você vai encontrar a paz e a felicidade que está buscando. Bem logo.